Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Com esta palavra de Tiago 3,17, damos as boas-vindas a você à nossa reunião das promessas de Deus. Bem-vindos, então agora inscrevam-se, compartilhem, cliquem no sininho para receber os próximos vídeos. E o nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Nessa semana estamos fazendo a festa para o Gabriel, meu sobrinho lá de Santa Clara. Dia 25 completou mais um ano de vida. E dia 29 a Pietra Ramos, neta da irmã Kátia Ramos e do Luiz, aqui de Santa Teresa. Parabéns para vocês, aniversariantes. Tem mais alguém completando aniversário aí? Escreva aí nos comentários. Na próxima reunião faremos a festa. Estamos estudando as promessas de Deus, seguindo a ordem dos livros da Bíblia. E hoje estamos no livro de Provérbios, capítulo 9. Vamos para o capítulo 9. Lê apenas os versos 10 e 11. Então a minha Bíblia já está aberta. Abra a sua Bíblia. Provérbios 9, 10 e 11 diz assim. Eu estou com a tradução Almeida, revista e corrigida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência, porque para mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra, e eu peço que o Senhor abençoe essa palavra em minha vida, e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. E amém. O título que nós escolhemos para este texto é Deus promete o princípio da sabedoria, o entendimento e vida longa. O livro de Provérbios é um livro sapiencial, é um livro de sabedoria, e nós estamos enfatizando em cada reunião sobre a importância da sabedoria. Então, nesse momento, Deus promete sabedoria, promete dar o princípio da sabedoria. E a base da sabedoria, o entendimento e a vida longa. Neste livro todo, nós vemos a sabedoria como o ponto mais importante, o assunto mais importante. E apresenta a sabedoria como se fosse uma pessoa, e não como algo abstrato. Em Provérbios capítulo 8, nós vemos assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, como se fosse uma pessoa mesmo chamando, convidando. Junto aos caminhos, nos cruzamentos ela se coloca. E a vocês, homens, eu clamo, a sabedoria falando, e a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom juízo, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Para os que têm discernimento, tudo é claro. E para os retos, é importante facilmente eles alcançam o conhecimento. Esta sabedoria que se personifica e fala nesse momento, grita, ela vai às ruas, ela convida, ela interage com as pessoas, é a Trindade Divina, com certeza. É Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a pessoa da sabedoria. 3 promessas de excelente valor nós encontramos nesse texto. 3 promessas de excelente valor. Primeira promessa, Deus promete dar para nós o princípio da sabedoria. É o começo, a base, o alicerce. O começo da sabedoria é encontrado na reverência e no temor do Senhor. O medo do finito, nós somos finitos, na presença do infinito. Do pecador na presença do santo, do que não tem poder nenhum diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O exemplo que eu lembro para esse texto é o exemplo do profeta Isaías. Você pode ler a Bíblia lá em Isaías capítulo 6,
Diz a Bíblia que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os anjos voavam de uma a outra extremidade, e eu, quando tive aquela visão, eu disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a visão que o profeta Isaías teve do Senhor fez com que ele também se apresentasse como uma pessoa, como seu pecado, o pecador. O princípio da sabedoria é exatamente esse momento em que o finito se reconhece finito na presença do infinito. O pecador se reconhece pecador na presença do santo. E é nesse momento em que um anjo tira do altar uma brasa viva e toca nos lábios do profeta. Diz: eis que tocou os teus lábios. Foi purificado o teu pecado, perdoado o teu pecado. E aí ele ouviu a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Aí o profeta começa a ouvir a voz de Deus. Ele começa a aprender de Deus. Ele começa a ter entendimento e o discernimento das coisas de Deus. Então, o princípio da sabedoria, ali foi o começo de tudo na vida do profeta, da sua aprendizagem, do seu seminário com Deus. E ele se torna esse profeta que escreve uma largueza de textos, e um dos profetas mais citados é considerado profeta messiânico, porque ele encontrou o princípio da sabedoria diante do Senhor. Quando ele teve aquela visão do Senhor. A segunda promessa de excelente valor que nós encontramos nesse texto é a promessa da fonte do entendimento. Entendimento. Entendimento significa prudência cristã. É a verdadeira prudência. É a compreensão, que consiste em discernir o bem do mal, o certo do errado, a vida da morte. Você acha que isso é importante? Eu acho muito importante. O entendimento. A pessoa que tem entendimento é uma pessoa, pode ser até uma criança ainda, que já chegou na fase da idade da razão, já tem o entendimento, já sabe discernir entre o bem e o mal. Já sabe discernir entre o certo e o errado. Os especialistas na área do desenvolvimento humano conseguem até marcar a idade certa em que uma criança chega à idade do entendimento, à idade do discernimento, da compreensão, onde ele já sabe o que é certo e o que é errado, e é cobrado. Aquilo que ele é ensinado sobre o certo e o errado, ele é cobrado, claro, e vai, claro, naturalmente, pagar o preço de fazer o que é certo ou cometer o que é errado. Seguir, escolher, o que ele vai escolher. Deus promete nesse texto aí ser a fonte do nosso entendimento. Você quer? Você aceita? Olha que promessa importante. Diante de situações que nós, mesmo adultos, não sabemos o que fazer, não sabemos que decisão tomar. Mas aí o Senhor vem e nos dá o entendimento do assunto, o esclarecimento do assunto, para que nós tenhamos a decisão certa de ir ou não ir, falar ou não falar, comunicar ou não comunicar. Então esse é o momento do entendimento, quando tudo fica bem claro para nós. Deus promete isso para nós nesse texto. Terceira e última promessa de excelente valor que nós encontramos nesse texto é a promessa da vida longa. Está aí no capítulo 11 do texto. Ele diz: a sabedoria fará com que você viva uma vida longa. Oh, você quer isso? Eu quero, claro que eu quero. E não somente uma vida longa, vazia, mas uma vida longa de paz. E aí eu vou lá para o capítulo 3 de Provérbios, que diz assim: filho meu, ou filha minha, grave esse texto, decore esse texto. Eu tenho esse texto decorado na minha vida há muito tempo. Meu filho, minha filha, não se esqueça da minha lei,
mas guarde no coração os meus mandamentos, porque eles prolongarão os teus dias de vida e te acrescentarão anos de vida e prosperidade e paz no viver. Eu amo essa palavra, gosto muito dessa palavra, porque o texto não promete só vida longa, mas ele promete prosperidade e paz no viver. Uma vida abundante, conforme nós vamos lá para João 10:10, que o Senhor Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Eu quero encerrar contando a história de um personagem anônimo. Ele conta que, quando era criança, aconteceu algo que assustou muito os pais dele. E ele conta da seguinte forma: um dos maiores pesadelos dos meus pais aconteceu quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Eu e meus 3 irmãos, meu pai e minha mãe, estávamos viajando num daqueles roteiros do interior em que o ônibus para em todos os vilarejos e cidadezinhas da região, quando numa dessas paradas eu desci sozinho do ônibus, com 4 anos de idade, e ninguém percebeu. Como nós estávamos ocupando 3 bancos, o meu pai pensou que eu estava com a minha mãe. E a minha mãe pensou que eu estivesse com o meu pai. E assim eles viajaram muitos quilômetros numa estrada muito ruim. E quando deram conta de que eu não estava a bordo, choraram e com muito pavor. Eles fizeram com que o motorista voltasse o mais rápido possível naquela estrada ruim, difícil, chorando, suspirando, lamentando, e a minha mãe quase morrendo. O personagem diz que não tem lembrança nenhuma desse momento, apesar de ter muitas lembranças da infância, mas desse fato particular não tem lembrança nenhuma. E ele diz que o motivo é bem óbvio. Ele diz: minha mãe contava que, ao contrário do que eles tinham imaginado, eu não estava chorando quando me encontraram. Estava até tranquilo demais, olhando as coisas ao meu redor, sem consciência alguma da gravidade do que estava acontecendo. Eu estava perdido e nem sabia. Por isso que ele não lembra, porque o assunto não foi relevante para ele. Em Provérbios 14:12 diz o texto, nosso livro, o livro que estamos meditando nas promessas de Deus, seguindo a ordem dos livros da Bíblia. Há caminhos que parecem certo ao homem e à mulher e ao jovem, mas ao final conduz à morte. Por isso eu quero desafiar você a andar no caminho da sabedoria, a orar comigo nesse momento para que nós tenhamos esta sabedoria, este princípio valioso, que é o princípio da sabedoria, o discernimento, para na continuidade alcançarmos a vida longa, o caminho para a vida. Eu convido você para fazermos juntos a oração que Tiago diz aí no capítulo 3, verso 17, que foi o nosso texto de saudação. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Vamos fazer essa oração? Então oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dizer sim ao desafio dessa palavra nesse momento. Queremos essa sabedoria que está chamando, está nos convidando, que é personificada na Trindade Divina, é a pessoa da Trindade Divina, e nós queremos receber essa sabedoria. Nós queremos nos entregar ao Senhor, a Deus Pai, a Deus Filho, Deus Espírito Santo, na certeza de que estamos seguros na verdade, na verdadeira sabedoria. Estamos seguros na verdade, no discernimento, no entendimento. O Senhor vai clarear, esclarecer para nós tudo o que necessitamos, dia após dia, passo a passo da nossa caminhada. Nós queremos dizer sim ao apelo dessa
dessa palavra, desta reunião, desta reflexão. Pai, mas nós queremos também interceder a favor de tantos enfermos, tantos que ainda estão hospitalizados, tantos que ainda estão necessitando de nossas orações, de uma ação poderosa, curadora do Senhor sobre a vida de tantos. Te agradecemos porque os vizinhos da irmã Esther Silva já estão curados da Covid, e aquele que estava hospitalizado já está em casa. Mas, Senhor, tem mais pessoas. Ela colocou aqui o nome de mais pessoas. Deus Todo-Poderoso, são tantos nomes, Pai. Então vai entrando nos hospitais agora, Senhor, nossos vizinhos, parentes, conhecidos, desconhecidos, e vai, Senhor, promovendo a sua cura, o seu milagre, para que essas vidas voltem para testemunhar, e que elas sentiram o poder do Senhor, sentiram a visita do seu Espírito Santo, o sopro do Senhor em seus pulmões, brônquios, em todo o seu ser, renovando a vida, restaurando, surpreendendo as equipes médicas com os seus milagres, que só o Senhor pode fazer. Ainda pedimos porta de emprego aberta para os desempregados. Pedimos uma ação poderosa do Senhor de sabedoria para os trabalhadores nos serviços essenciais. Pedimos também para os empresários e comerciantes em dificuldades nesse tempo em que tantas dificuldades surgem, em tantos comércios fechando, empresas fechando, em nome de Jesus, Pai. Abençoa-os para que se reinventem e haja prosperidade nessas vidas, nessas mentes, nesses comerciantes e empresários. Ainda pedimos, Senhor, que o Senhor mande o conforto do seu Espírito Santo, Consolador, para tantas famílias enlutadas. Ó Senhor, tem misericórdia. Tantas pessoas sofrendo. Pedimos ainda pela vacina, que o Senhor torne eficaz, Senhor, para que cause imunidade de verdade, Senhor, na vida de tantos que estão sendo vacinados. Senhor, dá sabedoria na descoberta de novos remédios, medicamentos para tantas novas doenças, tantas mutações desse vírus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos ao Senhor por sabedoria para os cientistas, a fim de que tenhamos, Senhor, o fim dessa pandemia tão terrível, Pai, que mexe com todo mundo, Pai, até com as nossas igrejas, templos fechados, povo sendo contaminado, quantas pessoas, Senhor, tem misericórdia, tantos servos e servas, obreiros, que nos deixam, Pai, que nos deixam tão saudosos. Tem misericórdia, Pai, de nós. Nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Clamamos, Senhor, pelo fim dessa pandemia terrível, Senhor. Pedimos misericórdia ao Senhor. Mas tudo, Pai, seja feito de acordo com a sua vontade, boa, agradável e perfeita. Ainda pedimos um avivamento dos altos céus, Pai, a favor da nossa igreja, um avivamento na vida de todas as igrejas, Pai, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Um avivamento que traga conversões de almas, Senhor. Almas convertidas, regeneradas, salvas, convertidas, quebrantadas diante dos seus pés, Senhor, para povoar os céus e para abençoar a nossa igreja, a tua igreja. Peço a sua bênção e agradeço no nome de poder e de autoridade, orando a Deus Pai, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém e amém. Obrigado a você que participou de mais uma reunião das promessas de Deus. Muito bom saber que você está aí. Obrigado você que já se inscreveu. Não se inscreveu ainda não? Então inscreva-se agora. Compartilhe o link para quem você quiser. Clique nas atualizações. De 2 dias tem um vídeo novo. Não saia daí que ainda tem uma bênção para você. Quero declarar para você a bênção que está em Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Que Deus te abençoe com esta bênção e todas as bênçãos celestiais e terrenas. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.